Ok. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos nesse webinar de cobrança eletrônica, tá? Hoje nós vamos passar esse conceito da cobrança eletrônica, que hoje é nada mais de uma plataforma onde garante mais segurança, agilidade para os clientes, tá? Então, e para cada banco eu tenho uma parametrização, ok? Eu tenho uma parametrização. E também nada mais é o quê? Simples, rápida, segura e garantindo toda a praticidade e otimizando o tempo do cliente, tá? O que hoje é uma remessa? O que é uma remessa de cobrança e retorno? A remessa é as informações que você passa para cobrar o cliente de um produto, serviço, onde é gerado e enviado hoje por e-mail esse boleto, tá? Conforme o layout desse boleto e da cobrança eletrônica de cada banco, seguindo o layout FEBRABAN. Ele vai com a remessa, ele vai com a extensão .rem, tá? Que é o arquivo de remessa. Quando o banco ele volta a informação de confirmação da recepção daquele arquivo de remessa, ele volta ao primeiro arquivo de retorno, que é o RET, tá? O famoso RET. Onde nesse arquivo de retorno, nesse RET, nós temos que tomar um certo cuidado. Primeiro, não consigo baixar um documento no Globus se eu não processar o arquivo de agendamento, que nada mais é exatamente a parte da confirmação, do agendamento. É a confirmação que o banco emite para a gente para exatamente falar, olha, os seus arquivos foi recepcionado com garantia, com segurança, criptografado, tudo certinho, tá? Depois que chegou no vencimento dos seus títulos, ele faz o quê? O banco gera, conforme seus clientes vão efetuando os pagamentos, as baixas dos títulos, ele gera um arquivo com um outro status, que é o BX, tá? Que é o baixado. Então, quando o Globus faz a baixa automática, que a gente fala, é exatamente isso. Ele vai atualizando os status, tá? Mais para frente eu vou falar um pouco mais desta parte aí, tá? Primeiramente, o que eu preciso para começar a fazer uma cobrança eletrônica? É o cadastro da carteira bancária. Nesse cadastro, para cada banco, ele tem um layout de nosso número, as informações não é as mesmas informações que eu tenho no banco Bradesco, não serve na Caixa, ou não serve o Banco Itaú. O Banco Itaú tem a sua carteira, tem um tipo de cobrança, tá? Então, para cada banco, tem que solicitar exatamente essas informações aqui, que é o que? O número da carteira, o tipo de cobrança, que a partir de agora de 2018, cobrança deverá ser registrada por motivos que o FEBRABAN fez a atualização das plataformas, que até o ano passado não era obrigatório, tá? O registro em carteira. Agora é obrigatório o registro, ok? Então todos os bancos vão começar a ter essa parte de registro, tá? Senão, se você gera um boleto no Banco Santander e o seu cliente vai tentar pagar no Bradesco, ele não vai conseguir localizar aquele boleto com o registro já.
Ele consegue o banco já consegue identificar o boleto, fazer a baixa, normalmente sem ter problemas futuros aí depois. Uma coisa muito legal dessa tela, que tem banco, tá? Que ele utiliza convênio e o cedente. Tem banco que não utiliza convênio, somente cedente. Também é uma outra particularidade de cada banco, tá? Nessa telinha eu consigo colocar taxa bancária, juros e mora, tipos de juro, qual que é percentual. Então, se um campo eu pus percentual, nos outros campos será percentual também, tá? Ele não vai fazer, os juros de mora, tipos de juros é percentual. E a taxa bancária, ele vai levar a taxa, vamos supor, de 50 centavos, R$1, de cada banco cobra, tá? Pelo boleto. Tipo de multa, se está percentual, ele também vai levar percentual. O que a gente aconselha? É percentual tipo de juros? Tipo de multa também percentual. E o nosso número, para cada banco, tem um layout. Tá? Um layout que a gente fala não é um layout de 240 posições, de 500 posições, de remessa e retorno. Tá? Isso daí é exatamente para gerar. Agora, esse nosso número, tem banco que eles pedem 14 dígitos, começando tantos dígitos à esquerda, tá? Finalizando com o número 1, por exemplo. E o final, 14 dígitos, 99999. Tá? Tem a caixa que começa com o número da carteira. O número da carteira, por exemplo, 14 no início. E finaliza como 9999. Se eu não colocar 14, ele gera o nosso número errado. Tá? Após esse cadastro, efetuar o cadastro da carteira, tudo certinho, salvar. Essa parametrização do cadastro de parâmetros, eu posso já começar a parametrizar outras formas. Por exemplo, buscar os documentos que possuam os dados bancários informados no cadastro do cliente. Ele vai buscar exatamente o que está na aba do cadastro do cliente. Tá? Ele vai pegar exatamente o que você está pedindo. Ele vai parar de ler um campo e vai ler o que está no cadastro do cliente. Reimprimir ficha de compensação boleto bancário. Se eu não marco essa flag, ele não permite a reimpressão, tá? Do boleto. Permitir alterar campo nosso número na emissão do boleto bancário. Esse permitir alterar o campo nosso número é uma permissão para você que tem que fazer uma alteração no nosso número e você consiga fazer essa alteração. Tá? Hoje no Globus, a gente tem umas travas para não ocorrer futuramente nenhum problema com o banco, alguma inconsistência no banco referente a essas alterações do campo nosso número na emissão do boleto bancário. Tá? O que ele quer dizer? Eu já tenho um boleto gerado, enviei para o meu cliente. Um outro usuário efetua uma alteração, tira de cobrança eletrônica e gera. Se hoje ele não tem a permissão, ele não vai conseguir, somente aquela pessoa autorizada. Tá? Mais abaixo, nós temos a configuração de protesto. Instrução para protesto. Protestar a 5 dias após o vencimento. Venda mercantil e qual o valor complementar, qual agrupamento. Eu posso hoje, falando de empresas que utilizam o valor complementar para impostos, multa, juros, eu posso já deixar um agrupamento selecionado
e efetuar esse parâmetro, salvar, gravar essa configuração, que ele vai sempre buscar para gerar a cobrança, ele vai fazer essa validação. É o cliente que está sendo gerado o boleto, ele protesta, automaticamente ele vai trazer protestar protestar 5 dias após o vencimento. E o documento utiliza valor complementar, ele vai buscar o agrupamento 2, né? Então, se o documento já está lá, o agrupamento 2, ele vai sempre buscar para o agrupamento 2. Se o usuário informou um outro agrupamento, vai dar inconsistência, ele não vai conseguir gerar um agrupamento 2. Então, ele tem que estar sempre alinhando o lançamento com o que está no parâmetro. Tá? Por isso que a gente sempre pede e auxilia todos os clientes a criarem um único agrupamento, se for possível, com todas as obrigações, PIS, COFINS, contribuição, juros, o que precisar mesmo, dependendo da rotina de trabalho e o que os clientes precisam no seu dia a dia, ok? Mais embaixo eu tenho a parametrização do envio de e-mail e de fatura e boleto para o cliente. Aí já começa essa cobrança eletrônica. Já estou deixando o meu processo mais ágil e eletrônico. Eu estou colocando uma parametrização do diretório onde vai ser salvo o boleto, uma pasta temporária, a estrutura que é o nome do arquivo, que vai vir o código do cliente, mais os documentos, mais o vencimento. O assunto que vai no e-mail, no envio do boleto ou nota fiscal, e o que vai no corpo do e-mail, o assunto. Exemplo, segue, boleto, referente, nota fiscal de número tal, onde aí você também consegue, nesse parâmetro, colocar essas variáveis de número, vencimento, razão social do cliente, tá? O código, se preferir. Aí aqui eu tenho cancelamento de cobrança, que é uma aba de e-mail também, de cancelamento, tá? E lembrete de cobrança. Esse lembrete de cobrança não é na geração da remessa da cobrança, e sim o cliente tem algumas faturas em aberto e eu vou mandar esse lembrete, ou que está em atraso, ou que está a vencer, vencidos ou a vencer. No cadastro do cliente, para eu fazer todo esse envio por e-mail, não me preocupar de depois ficar enviando o e-mail, pegando os boletos, a ficha de compensação e enviar para os meus clientes, eu tenho que fazer exatamente também uma parametrizaçãozinha. Que é no cadastro mesmo de cada cliente. Então, ali no cadastro do cliente, eu tenho na aba contatos, eu vou criar o contato, eu vou colocar lá o contato que vai receber, vou colocar o e-mail dele e vou falar que esse contato está ativo. Se o contato não for mais ativo, está inativo, mesmo ele tendo autorização, ele não vai receber, tá? Vai dar inconsistência no envio do e-mail para esse cliente, tá? Para este contato. E fazendo esse cadastro, eu preciso permitir, efetuar a autorização deste usuário, desse contato, a receber algumas informações, que é o quê? Lá na aba Contatos, né, com o botão direito, na mesma aba Contatos, botão direito em cima do gridzinho embaixo, onde está o nome do contato, botão direito Autorizações. Tá? Aí ele vai abrir essa tela seguinte aqui, que é exatamente o que eu quero liberar para este contato. Então eu vou enviar boleto do CRC, boleto do TRR, eu posso emitir e-mail de coleta, vou pedir para ele que vai receber, do cargas, eu posso manifesto, orçamento. Lembrando que esses que são com as siglas de cargas,
TRR, a validação desses cadastros é feito no TRR e nos módulos de origem, tá? O que é SRC, ele faz a validação pelo financeiro, pelo contas a receber. Tá? Nesse caso de boleto, ele exatamente, eu estou emitindo no contas a receber, ele vai fazer essa leitura. Quando ele faz do TRR, ele pega exatamente as mesmas validações, só que ele pega exatamente dos documentos que estão no módulo de origem e linka e valida com as informações do financeiro, do cadastro de cliente. Na aba cobrança, eu vou ter alguns pontos que eu vou definir. Então, se eu, naquela telinha anterior, que aquele flag, buscar informações do cadastro do cliente, da aba cobrança, é nessa aba. Então, se eu não tiver nada cadastrado para eu buscar, para gerar a ficha de compensação por estas informações, ele não vai buscar. Ele vai falar que não tem nenhum documento informado dependendo do filtro. Neste caso, tem que, se for pegar por esta aba de cobrança, deverá ser parametrizado com, se tiver juros por mês, qual que é o valor, taxa administrativa se houver, desconto se houver, multa, isso é para cada cliente. Então, deverá entrar em cada cliente e efetuar o cadastro desses campos, inclusive informar banco, agência e conta, conforme está aqui mais abaixo. Nesse caso, eu dei um exemplo de que eu informei a conta 341 do Banco Itaú, agência e uma conta. Tá? A inscrição, importante, informar o CNPJ e inscrição estadual, tá? Desse cliente, porque tem banco que faz essa validação se você for efetuar por esta aba de cadastro de cliente. Após isso, na emissão da ficha de compensação, lá em procedimentos diários, ficha de compensação, você vai ver exatamente esta tela. Aí aqui você pode buscar da melhor forma que desejarem, informando a empresa, a filial, pode buscar por um cliente específico, pode buscar por todos, vencimento, pode pegar de uma faixa de vencimento, exemplo, do dia 5 de junho até o dia 10, dia 15 de junho, posso já emitir antecipadamente esses boletos, tá? Informando. Então, se eu for buscar do cadastro de cobrança, onde está lá, instrução de protesto, 5 dias após o vencimento, automaticamente ele vai trazer o que está aqui. Se eu não tenho essa informação, não protestar, ou se tem alguns que eu protesto, outros não, nós aconselhamos nessa instrução para protesto, deixar todos, porque aí ele vai buscar todas as instruções de protesto, tá? Tipo de documento vocês não precisam informar, pode passar em branco, pode dando enter, passando em campo em branco, ele vai pegar todos os tipos de documento. Aí ele vai para essa segunda abinha, diversos. Essa segunda abinha, essa segunda aba é muito importante, porque eu tenho alguns modelos de boleto. O mais utilizado é o 6, tá? É o modelo 6. Essa ordenação somente para quando você clicar em pesquisar, ele ordenar. Eu quero que ele ordena por vencimento, pela razão social ou por nome fantasia do cliente, tá? Aí fica a critério. Na opção, no campo de opções,
eu tenho o buscar dados do cliente da aba de cobrança. Então, se eu deixo essa flag marcada, ele vai efetuar a validação pelo cadastro do cliente. Então, cada cliente deverá ter o seu parâmetro por aquela aba. Se eu não vou efetuar geração da minha cobrança pela aba do cadastro de cliente, eu posso desmarcar, tá? Logo após essa tela, esse campo opção, da aba opção, nós vamos passar para os dados bancários, que aí já começa a geração da sua ficha e aonde já começa a linkar o seu documento com os dados bancários, aonde será feita a cobrança, a geração da remessa. Nesse caso, eu informei, automaticamente você já pode ver que ele gerou a carteira, porque já está cadastrado, gerou o nosso número automaticamente e o código do beneficiário conforme está no cadastro da carteira. Tá? Nesse caso, eu informei o banco 237, que é o Bradesco. E o tipo do boleto é o que já está também no cadastro da carteira. Você pode deixar lá informado, fatura comprovante, fatura padrão. Fica a critério, tá? Desconto por percentual, ele já carrega essas informações da ficha de compensação. E juros por percentual, que é exatamente o que está no cadastro da sua carteira de cobrança. Lembram que logo no início eu expliquei do registro de cobrança. Vocês podem ver aqui bem ao lado da carteira, eu tenho a flag de registro. Então, no Globus eu já tenho esse campo. Para o Globus eu tenho que estar com esta flag habilitada, marcada, o Globus entender e gerar no layout de cada banco corretamente, que a carteira de cobrança tem registro. Tá? Ah, mas no Globus está marcado que tem registro. Mas se o banco não tiver com o seu contrato atualizado com registro, vai dar inconsistência. Tá? Lá na hora de validar a recepção do arquivo de remessa ao banco. Por último, nesta tela, será os dados comerciais, que ele nada mais que ele vai buscar empresa, filial e garagem, caso tenha alguma emissão de algum boleto específico de uma determinada garagem ou empresa e filial. Se for sem essa particularidade, pode ir diretamente para a aba documentos, onde ele vai, ao pesquisar, ele vai abrir essa aba. Tá? Vai localizar todos os seus documentos e ao imprimir, clicar em selecionar o documento e imprimir, ele vai gerar já o boleto com o quê? O nome do beneficiário, o endereço do beneficiário, o vencimento do documento conforme está no lançamento da nota fiscal, a data do documento, que é a data da emissão do documento, o número do seu documento e qual a parcela, data de quando foi processado, o número da carteira conforme o banco e as informações de protesto. Protestar 5 dias após o vencimento. Após o vencimento, cobrar juros de 0,20% ao dia. E cobrar multa de 2% após o vencimento. Tá? O nosso número. Aqui no lado direito, embaixo do vencimento, ele já gera a agência código beneficiário, que é o que está no cadastro lá da carteira de cobrança, tá? Lá no controle bancário. O valor do documento e logo embaixo os dados do pagador, que é o cadastro do seu cliente, o endereço e o CNPJ. E o pagador avalista, que é o beneficiário, que sai o nome da empresa embaixo.
Depois que gerou o boleto, a ficha de compensação, nós já podemos gerar a remessa. A geração da remessa é em procedimentos diários, no contas a receber, procedimentos diários, cobrança eletrônica, remessa. Aí vai abrir essa telinha, cobrança eletrônica, arquivo de remessa. Nessa tela, podem efetuar a pesquisa dos documentos por período de vencimento, por período de emissão, tá? Por cliente. Fica a critério, tá? Fica bem a critério aí. Tem clientes que preferem fazer pelo período de emissão, outros por vencimento. Não tem nenhum problema, tá? Efetuar ou por vencimento ou período de emissão. Pode pegar por todos os clientes, ou for um cliente específico, porque é geração de um boleto esporádico, ou teve uma alteração do boleto, eu tenho que gerar uma nova remessa só daquele cliente que vai vencer daqui a alguns dias, eu posso gerar, tá? Perfeito. Então aí onde vai ser as informações do banco, agência e conta. Automaticamente ele vai trazer as informações da carteira e do cedente, após a informação do banco, agência e conta. O que é legal a gente prestar atenção? Não sei se todos sabem deste campo. Dados para cobrança. Documentos impressos? Sim ou não? Ele habilita essas duas informações. Se eu colocar não, você vai gerar uma remessa com todos os seus documentos, todas as suas notas fiscais, mas quem irá gerar as fichas de compensação para os seus clientes, enviar para os seus clientes, será o banco. Tá? Será o banco que irá gerar os seus boletos. Boleto a ser enviado aos clientes. Se eu coloco documentos impressos, sim, o banco entende-se com o layout dele, vai a informação que a empresa gerou o boleto e já enviou ao seu cliente. O seu cliente já está sendo cobrado, já tem essa cobrança devida. Então, o banco só vai aguardar a recepção deste arquivo e a baixa dos mesmos, tá? Dos títulos. Logo abaixo eu tenho avançar página em novo vencimento recebimento e consolidar por empresa. Pode marcar essa flag de consolidar por empresa. Avançar página em novo vencimento recebimento, você não precisa marcar, tá? Porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai avançar uma página, na hora que você gerar, ele gera um comprovante de todos os seus documentos, um relatório de todos os seus documentos que estão nesse arquivo de remessa. Então, para cada vencimento, ele vai para cada vencimento ou barra recebimento, ele vai gerar uma nova página, tá? Então, aí fica muitas páginas aí para vocês salvarem em PDF ou imprimir, aí fica meio complicado para vocês. Então, não precisa marcar, ok? Gerar arquivo para registrar todos os documentos selecionados, é legal deixar esta flag marcada. Essa outra flag, gerar remessa para o banco, enviar boleto para o cliente por e-mail, não precisa, porque já foi enviado esse boleto por e-mail. Essa informação, se o banco for efetuar essa geração deste boleto, que é aquele documento impresso? Não. Aí você marca esse gerar remessa para o banco, enviar o boleto para o cliente por e-mail. Tá? Você gerou a remessa com seus documentos, o banco vai gerar e já tem a informação que ele tem que disparar os e-mails ou encaminhar via correio, nesse caso é por e-mail, para os seus clientes. Tá?
Uma instrução para protesto, protestar 5 dias após o vencimento. Lembrando que nesse caso ele buscou do cadastro, desse exemplo que eu dei, ele buscou do cadastro, tá? Do meu cliente. Se eu não tenho no cadastro do meu cliente, nem na ficha lá, ele vai fazer o quê? Ao você gerar o seu boleto, a sua ficha de compensação, e eu informar que é para protestar, ele vai trazer para esta página o protesto. Se você for efetuar a geração de todos, é o ideal não colocar o protesto 5 dias após o vencimento, e sim todas, para ele abranger a pesquisa e trazer todos os protestos, mesmo que não tenha protesto. Tá? Uma coisa muito importante para clientes que usam o Globus Cloud, que é esse caminho onde vai ser salvo o arquivo. Como o Globus Cloud é nas nuvens, a gente aconselha a criar uma pasta. Quem não sabe onde está sendo salvo, onde está apontado, para não correr esse risco, salvar no próprio desktop da sua máquina. Localizar lá na rede e achar um desktop. Pode montar uma pasta temporária lá de remessa e salvar, tá? Nesta pasta. E depois vocês conseguem copiar esse arquivo, né? Esse arquivo de remessa, e colocar na pasta, na rede, onde está apontado o caminho, já se salva automaticamente. Mas se o Globus Cloud estiver apontando certinho, configurado certinho, conforme o TI já deixa muitas vezes, ou não tem nenhum problema de alteração de rede, ou quem não utiliza o Globus Cloud, pode ficar tranquilo que ele já vai automaticamente para as pastas criadas e determinadas. E a numeração, ele vai sempre gerando a numeração. Tem automática, tá? O número de remessa. Então, vamos supor a remessa número 1, a remessa 2, a remessa 3, ele vai gerando automaticamente. Ele automaticamente vai mudando a numeração da remessa, conforme você vai enviando ao banco. Tá? Mais uma informaçãozinha desse campo. Tem banco que eles limitam caracteres no nome do arquivo de remessa. Então tem banco, vamos supor que eles não aceitam o tamanho desses caracteres aqui, que vai ficar no arquivo, até o ponto .rem. Mas eu posso alterar? Depois que foi gerado, pode, conforme o banco aceite, tá? Ele aceita até cobrança 260300 e ponto .rem. Não tem problema. Ok, você pode colocar em uma informação que fica a critério, lá depois que você gerou desta forma, vai entrar naquela pastinha e renomeia o arquivo. Este arquivo, você renomeado, você já pode mandar para o banco fazer a recepção desse arquivo lá. Tá? Informou isso, pesquisa, ele vai listar os documentos. Aí nesta tela de documentos, na aba documentos, eu tenho cliente, o documento, os dados da emissão, vencimento, os valores, valor líquido e o bruto, caso tenha acréscimo e desconto. Podem perceber que eu tenho o número da carteira. Antes de clicar em gerar, conferir exatamente o número da carteira. Por exemplo, eu precisava gerar na carteira 109, o Bradesco, mas eu gerei no Itaú. Então, antes de eu gerar essa remessa, eu já vi que esse boleto aqui eu já gerei com a informação de banco errado. Então, neste cliente, ou eu efetuo a remessa neste banco, ou eu refaço o processo antes de gerar a remessa, gerando um novo boleto, tirando ele de cobrança eletrônica, avisando o cliente que eu gerei em banco errado para ele desconsiderar esse boleto anterior e irá ter um novo boleto, né? E gera a remessa no final que eu já corrigi esses documentos. Ok? Tá tudo certinho? Posso gerar minha remessa. Assim que você gerou a remessa, ele vai gerar esse demonstrativo aqui, esse relatório,
tá? Que ele vai mostrar exatamente o período que você informou para a geração da remessa, o número do arquivo de remessa, nesse caso aqui é o meu 300, o arquivo onde foi salvo, com exatamente o mesmo nome que estava na tela na aba anterior, no onde foi salvo o caminho onde foi salvo o diretório, a empresa e a filial, a emissão e a quantidade de folhas. Tá? E logo embaixo, o cliente, o banco, a agência, a conta e o valor do documento, os dados do documento, parcela e o valor do documento, vencimento, todos os dados que você tem de cobrança. Pode imprimir, pode salvar em PDF para um controle interno. Não precisa, não quero ter este problema, não quero salvar, tem algum problema? Não quero imprimir, tem algum problema? Não. Isso daí somente se você precisar efetuar alguma alteração nessa remessa. Então, eu preciso tirar de cobrança eletrônica. Pode ter passado 5, 6 dias. Se o seu vencimento for extenso, né? O vencimento é lá 5, 6 dias para frente, né? Eu já mandei para o banco antecipadamente. Então, ele vai estar lá no banco, o banco já gerou o agendamento. Então, se eu precisar fazer qualquer manutenção, eu já tendo esse relatório em mãos, fica mais fácil para eu localizar os documentos, efetuar a manutenção de cobrança, retirar ele de cobrança eletrônica, né? Gerar um novo documento, tudo certinho para o cliente e gerar nova remessa. Tá? Referente a isso daqui de manutenção, mais à frente eu vou dar um foco melhor nessa parte. Tá? Logo após o envio, o que o banco vai passar? Ele vai gerar um arquivo de retorno. Só que o primeiro arquivo de retorno, ele vai gerar o de agendamento. Nada mais que a confirmação que os seus boletos e a sua remessa que você gerou, disponibilizou ao banco, está conforme layout e homologado pelo Febraban. Tá? Então, eles vão gerar um arquivo de agendamento e vão disponibilizar lá no site do banco para fazer o download. E ele vem com a extensão retorno, RET. Tá? Aí, vocês podem exatamente efetuar a geração, o processamento desse arquivo. Tá? Você pode, sim, deixar o arquivo, processar o arquivo de retorno, para quê? Para ele atualizar o status do Globus. Quando você gera essa remessa de cobrança, os documentos ficam com o status de EN, de enviado. Tá? Então eles ficam como enviado. Para eu baixar esse documento, se ele não tiver com agendado, com AG, o status dos documentos, o Globus não processa a baixa automático. Ele vai aparecer o relatório dizendo que os documentos foram baixados e depois vai aparecer uma inconsistência. Documento documento X não está agendado ou não foi enviado ao banco. Tá? Muitas vezes deu essa mensagem, é só processar o arquivo de agendamento, que aí na hora que você for processar o da baixa, ele baixa automaticamente os documentos. A primeira inconsistência que o sistema faz por motivos da segurança é a confiabilidade e sobre o valor nominal do boleto. O que não pode acontecer num retorno, tá? Por exemplo, gerei a remessa, mandei para o banco já mandou o arquivo de agendamento confirmando, só que o cliente entra em contato e fala, olha, vou pagar já em atraso, você pode atualizar o boleto para mim? Colocando seus juros, multa. Aí vocês tiram o documento de cobrança, colocam juros lá no documento, não comunica o banco.
Quando você processar esse arquivo de retorno, ele vai dar uma inconsistência. Ele não vai baixar o documento. Ele vai dar a diferença ou no valor, vai dar inconsistência no valor, ou vai falar, se dependendo, ele não está agendado porque tirou de cobrança eletrônica, vai falar que esse documento não foi enviado ao banco ou não está agendado. Tá? Então, teve que fazer uma atualização. O processo é entrar em contato no site do banco, entrar lá no site do banco, localizar esse arquivo que foi disponibilizado na área do banco. Cada banco tem a sua particularidade. Tem banco que eles aceitam você entrar no próprio site, localizar o título que vai ser alterado, cancelado daquela cobrança. Você informa este status para o banco, ele não baixa esse documento. O cliente já deve ter entrado em contato com vocês entram, vêm no Globos, tira de manutenção, entre manutenção de documentos em cobrança, tira ele da cobrança eletrônica, que eu já vou aprofundar mais nessa parte, e vocês efetuam a atualização necessária naquele documento. Tá? Mas depois eu consigo baixar eletronicamente o documento naquela remessa? Naquela remessa, não. Tá? Só se você gerar um outro arquivo com o status de alterado. Tá? Que aí você informou o banco que vai ser alterada o documento, alterada aquela remessa e vai ter uma nova remessa ao banco. Tá? Mas se você não efetuar o processo no Globos e no banco, você não consegue. E esse documento é baixado manual ou de uma outra forma, tá? No Globos. Mas não pelo mesmo arquivo de retorno que o banco vai disponibilizar a vocês. A segunda inconsistência será sobre o valor recebido, no qual o processar o arquivo irá verificar se a tolerância de recebimento fará a tolerância menor do que o valor ou maior. O que é essa tolerância? Nós temos uma tolerância que tem alguns clientes que utilizam lá. Eu tenho documentos, N documentos, eu tenho uma tolerância para mais ou para menos de R$1.000, por exemplo. Tá? Então eu tenho uma tolerância. Passou 1.001, não baixa já o documento. R$100 menos. Então eu posso receber menor o documento. Então ele tem uma tolerância. Tem alguns clientes que utilizam centavos. Tá? E tem clientes também que não utilizam tolerância alguma. Tem que ficar utilizando tolerância? Não. Aí é critério de cada cliente. Tá? É critério de vocês. A inconsistência que ocorre, a terceira inconsistência que ocorre, é um controle sobre os processos de pagamento para que não ocorra duplicidade, criando uma flag destacar recebimento em duplicidade. Ao marcar esta flag, é obrigatório criar um histórico de estorno. Tá? Então, quando você cria essa flag, você marca essa flag, ele é obrigatório uma criação de estorno. Caso o cliente efetuou um pagamento em duplicidade, eu sou obrigado a marcar essa flag, né? E colocar um histórico de estorno, um exemplo, recebimento em duplicidade. Né? Aí depois lá no controle bancário você pode complementar aquele histórico com o nome do cliente, número de documento e outras informações mais. Que é exatamente esta flag aqui, ó, destacar recebimento em duplicidade. Ó. Aí esse histórico aqui, ó, histórico do banco, recebimento em duplicidade, documento, que a gente fala que sempre é para você ter esta parte desse controle. Então, tendo esse histórico genérico, no controle bancário você consegue complementar esse histórico. Na tela de cobrança, de processamento de arquivo de retorno de cobrança, ela é bem simplesinha. Ela é dinâmica, bem dinâmica. Ela só tem os filtros: o banco, agência e conta, e localizar onde foi feito o download, foi salvo os documentos
o arquivo de retorno de agendamento e de baixa depois, né? Localizou. Esse campo aqui, ordenação, é para ordenar o que eu quero que saia neste relatório aqui. Então eu quero que somente após eu clicar em processar o retorno, traga as informações de documento, série, parcela e o número e o cliente. Ele vai exatamente o que for selecionado aqui na coluna da direita, ele vai aparecer no relatório. Se eu selecionar todos, vai aparecer todos. Se eu não selecionar nada conforme está aqui, está tudo disponível, ele entende-se que é tudo que está selecionado. Tá? Automaticamente o sistema, o Globus entende que é para trazer todos esses dados de cliente, série, documento, parcela, vencimento, recebimento, valor e o código do banco. Tá? Processando o arquivo de retorno, clicando em processar, ele vai informar exatamente os documentos se estão baixados, que é o BX, que é a opção, esse código 06 é código interno do banco, dos bancos, tá? Liquidação normal, ou se eles estão agendados. Se aqui for um arquivo de agendamento, vai aparecer a sigla AG, tá? Nesse caso aqui ele está como BX, está baixado, liquidou normalmente os documentos, tá? Fazendo um adendo aqui nessa parte do histórico. Tanto essa destacar recebimento em duplicidade e histórico bancário é somente caso ocorra mesmo esses recebimentos efetuados em duplicidade pelo cliente, por algum cliente de vocês, tá? Senão não precisa marcar e nem informar o histórico. Pode passar em branco, tá? Sem essa informação, sem marcar esta flag. Ok? Bom, manutenção de documentos em cobrança. É exatamente o que eu estava comentando agora há pouco, referente a ter gerado uma remessa e, por algum motivo, eu preciso refazer essa remessa ou alterar alguns dados do boleto, alguma coisa, tá? Nessa manutenção de documentos em cobrança, ela fica no contas a receber no procedimentos diários, cobrança eletrônica, manutenção de documentos em cobrança. Tá? Nessa rotina, eu consigo tirar os documentos de cobrança eletrônica. Então, eu mandei a remessa, entrei lá no site do banco, falei que nenhum desses documentos serão efetuado cobrança eletrônica naquela remessa, então ele está como cancelado. Eu posso vir aqui tirar ele de cobrança eletrônica da seguinte maneira: eu vou informar a empresa filial, o banco onde foi gerada a remessa, o período de vencimento que é dos que foi gerada a remessa, da cobrança. Aí ele vai clicar em pesquisar, né? Ele automaticamente vai trazer a carteira, tudo certinho. E eu vou pesquisar. Ele vai trazer todos os seus documentos que estão na remessa de cobrança. Aí para eu tirar esses documentos de manutenção, eu seleciono os documentos que eu queira retirar de cobrança, se são todos, se são um ou dois, e clico em gravar. Desta forma, eu estou limpando os dados de banco, agência e conta do lançamento dos meus documentos. Tá? Então, quando eu gerei o boleto bancário, a ficha de compensação, lá naquela telinha, na tela de alteração do contas a receber, cobrança, na aba cobrança, ele tem os dados de banco, agência, conta, né? O status e quando foi enviado para o banco, essas informações. Ele limpa essas informações. Tá? Eu tirei ele em cobrança, então quer dizer, ele foi para a remessa, ele tem o nosso número, que o nosso número não é limpo, não é excluída essa informação. Ele gerou já o nosso número para o controle.
e por algum motivo foi cancelado foi retirado de cobrança eletrônica, então foi cancelada essa remessa, tá? Desse documento ou de todos os documentos. Esta é uma forma. A forma que pode ser efetuada também é efetuar a alteração de vencimento por essa tela. Então, por exemplo, que o cliente solicitou que será prorrogado o vencimento. Então, eu posso entrar na mesma telinha da cobrança eletrônica manutenção de títulos, seleciono o documento, né, pesquisar os documentos, localizo o documento do cliente desejado, botão direito, alterar data de vencimento. Tá? Aí ele vai abrir uma tela, um campinho para você alterar a data do vencimento que está o boleto para um novo vencimento. Tá? Para isso ocorrer, eu tenho que estar com esta informação marcada, atualização online. Tá? Porque aí quando eu faço isso, eu vou gerar uma nova remessa dos documentos ou do documento e vou mandar para o banco. Quando ele tiver com essa informação de alterar data de vencimento e atualização online, automaticamente o banco entende que teve uma alteração. O status desse documento no Globus vai estar como AL, de alteração, foi alterado. Tá? Então, aí dessa alteração, ele tem que passar pelo agendamento do banco e depois a baixa. Tá? Que é essa telinha aqui, essa tela aqui de vencimento, ó. Este campo aqui, ó, que ele abre para fazer a alteração do vencimento. Posso tanto prorrogar como antecipar o vencimento. Consigo passar informação também de protestar o documento. Tá? Então, eu consigo, da mesma forma, entrar com o botão direito, localizo o documento, entrar com o botão direito, clicar com o botão direito do mouse, protestar. Aí ele vai abrir esse submenu, onde eu posso protestar, cancelar ou marcar todos, desmarcar todos. Então, eu seleciono o documento e coloco protestar. Eu quero cancelar. O cancelar, eu estou cancelando este documento, estou cancelando o boleto. Então, o que acontece? Eu cancelando o boleto, eu tenho que gerar uma nova remessa de cancelamento de cobrança e enviar ao banco. Tá? Posso fazer de uma outra forma? Pode. Você pode entrar no site do banco, primeiramente, cancelar aquele boleto, aquela remessa daquele documento para o banco, só o documento desejado, e vir aqui no Globus e tirar ele de manutenção eletrônica. Não preciso fazer esse passo de cancelar, enviar uma nova remessa para o banco de cobrança, informando esse cancelamento. Tá? Posso fazer dessa outra forma também. Temos a opção de alterar documentos em cobrança, que é eu selecionando todos os documentos, eu altero os documentos que estão em cobrança. Então, eu posso alterar, colocar um juros, eu posso alterar vencimento, eu posso alterar qualquer outros dados. Eu posso colocar um desconto. Tá? Eu consigo alterar. Lembrando, alterando o documento em cobrança, qualquer manutenção que eu faço nesses documentos, sou obrigado a mandar uma remessa nova ao banco. Tá? Agora, se eu tirar ele de cobrança eletrônica e informar o banco, primeiramente, que os documentos, esse documento, por exemplo, do CMD Motors, eu estou alterando ou estou cancelando ele, eu entro no site do banco, passo a informação do status de cancelado somente desse documento e tiro ele de cobrança. Quando o banco passar essa informação
de baixa do documento, esse documento não vai estar naquele arquivo. E também, como não vai estar mais com status de enviado nem agendado no Globos, não vai ter nenhum problema. Caso o banco mande essa informação que o documento da 290816 da CMD Motors, por exemplo, no arquivo, ele não vai baixar. Ele vai falar que esse documento não foi enviado ao banco ou não está agendado, tá? Por motivos que já tirou ele você já tirou ele de manutenção e cobrança, já tirou ele da cobrança eletrônica. E eu também consigo desfazer as alterações ou a exclusão que eu solicitei. Tá? Então, por exemplo, eu pedi a exclusão. Eu vim aqui nessa telinha de manutenção em cobrança e solicitei a exclusão desse documento aí. Ok. Mas aí decidiram não fazer, voltaram e falaram assim, não vamos pedir a exclusão, vai continuar como cobrança eletrônica. Perfeito. Como eu não gerei uma nova remessa e essa atualização online eu não gerei, não mandei para o banco, então só tá no ambiente, só tá no Globos, no ambiente Globos. Então eu consigo vir na mesma tela e desfazer a alteração ou exclusão. Aí o documento volta com os mesmos status. Tá? Aí os documentos na telinha, né? Que quando você busca na manutenção dos documentos, ao pesquisar ele vai trazer exatamente da seguinte forma: você seleciona o documento desejado ou todos, aí é critério, depende da rotina. Esse aqui é o status dessa aba cobrança. Tudo que vocês gerou a remessa vai estar de enviado. Vai estar a sigla de enviado aqui. Quando você faz uma alteração e gerou a remessa de alteração para o banco, ele altera para AL, alterado. Se você pediu a exclusão deste documento na manutenção de documento e gerou a remessa para o banco com essa informação, o documento aqui, automaticamente, assim que você gerou a remessa, ele vai estar como EX, que é de exclusão. Então ele não tem esse documento foi excluído. Esse boleto foi excluído. Então não tem mais o que está com cobrança. E tem a informação que você limpa todos os dados. Que aí exatamente ele vai limpar o banco, a agência, a conta, número de carteira, o status e o enviado, ele limpa todos os dados. Né? Aqui eu consigo também reimprimir o boleto, tá? Caso o cliente não recebeu, extraviou, não soube onde colocou o boleto, eu consigo reimprimir nesta tela, ou mesmo pela ficha de compensação e clicar em imprimir também, tá? Essa tela de alteração de documento. Caso o cliente não deseje emitir uma nova remessa, caso vocês não queiram emitir uma nova remessa de exclusão, a opção atualização online na carteira não pode estar habilitada, tá? Eu não quero gerar uma nova remessa de exclusão para o banco. Eu vou tirar ele de cobrança eletrônica, o que eu estava falando anteriormente. Eu tiro ele de cobrança eletrônica, eu vou lá no site e seleciono o documento que eu não quero que faça parte dessa remessa que eu mandei, porque teve uma alteração, o cliente ligou falando que fez uma negociação, falou que vai fazer um TED, um DOC, vai ser feito o pagamento de uma outra forma. Então, eu tenho que desabilitar essa atualização online, que fica na carteira de cobrança, lá no cadastro da carteira. Eu desabilito e eu não preciso gerar uma nova remessa para o banco. Eu só tiro ele de cobrança eletrônica, tá? Porque quando você vai no site do banco e informa que teve uma exclusão e tiver com essa atualização online, essa informação que o documento que você solicitou tem esse status de exclusão, o banco vai retornar a informação de exclusão para você. Então, se tiver atualização online aqui,
ele automaticamente ele vai limpar todos os dados, tá? E vocês tirando ele de manutenção e somente informando no banco, não tem problema. Ele já vai limpar e vai permanecer somente o nosso número. Bom, este foi um treinamento aí do nosso webinar Cobrança Eletrônica. Vou deixar aí para tirar as dúvidas, aí um tempo para tirar essas suas dúvidas, caso tenha. Mas de antemão eu já agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida referente a esse assunto, estou à disposição, tá? Aqui na BGM. E fiquem à vontade para fazer questionamentos, perguntas, tirar essas dúvidas. Pois não, Carla, vamos lá. Bom, Carla, as carteiras de cobrança começou a ser obrigatória, tá? Isso para todos os bancos ser registrada agora em 2018, no começo de 2018, tá? Porque antes não foi. Isso daí foi uma alteração que foi feita no Febraban mesmo, tá bom? Começou mesmo aí, para valer mesmo, começou a partir, se não me engano, do mês de março. Mas eu verifico a data certinha, tá, Carla? E eu lhe passo, tá bom? A data e quando começou. Mas o registro mesmo começou agora no ano de 2018, obrigatório para todos os bancos. Natália, posso sim, só que como eu não tenho, nós aqui não temos ramal direto, você pode entrar em contato aqui com a BGM no 50 18 25 25 e pedir para falar comigo, tá, Natália? Sem problemas. Imagina, não tem problema da caixa alta não, sem problemas. Bom dia, Bruno. Vamos lá. No seu caso da emissão do boleto, de não emitir o boleto, você quer dizer referente que o banco gere esses boletos para vocês, é isso? Vocês geram em outro sistema e importa? Tá, entendi agora, entendi. Tem alguns clientes que não fazem pagamento por boleto, né? Tá. Nesse caso, o que nós temos de controle, ok? Não sei se é isso que os seus clientes fazem. Por exemplo, um DOC, um TED, um depósito mesmo. Você pode fazer exatamente o quê? A conciliação eletrônica, o extrato eletrônico, mas referente à cobrança eletrônica, nós não conseguimos. Porque ou o cliente gera esse documento, esse boleto, né, e manda para o banco a remessa, ou o próprio banco gera os boletos, mas você manda essa informação para eles. Então, o controle da cobrança eletrônica é essa. Eu gerar os boletos para os meus clientes, mesmo que eles não façam os pagamentos por boleto. Ok, então o que acontece? Nesses seus clientes que você gerou esse boleto, mas aí, esses vocês não vão poder mandar para o banco, porque você vai ter um retrabalho de entrar nos documentos e retirar ele de manutenção eletrônica. Porque ele pode ir lá e fazer um depósito na sua conta. E o banco não vai ler o código de barras daquele boleto, né? Então, ele não vai dar baixa conforme o boleto. Ele fez um depósito, tá? Então, nesse caso, a cobrança eletrônica não tem muito para você ter um controle nesse seu caso. Mas assim, nesta parte aí de conciliação, mas você vai ter um controle um pouco maior, que é o extrato eletrônico. Tirei sua dúvida, Bruno?
Ou também, Bruno, você pode fazer a baixa por lote, tá? Que aí o controle é interno de vocês. Aí você vai ter sai a baixa por lote, você consegue depois efetuar até mesmo um comprovante de recebimento. Você pode salvar em PDF, tudo certinho. Tem esses dois casos. Beleza, estou à disposição, tá? Ok, Douglas, vamos lá. Você trabalha com Bradesco, certo? Isso. Então, Douglas, essa alteração que está ocorrendo dentro do arquivo que após que você gera, esse contrato tem dois campos lá. Então, o que acontece? Eu tenho o Bradesco, ele tem o cedente e tem o campo lá no cadastro da carteira lá, né? Ele vai ter o cedente e vai ter o convênio. O convênio, muitas vezes, depende do banco, é o contrato, né? Aí, o que é legal você primeiramente ver? Isso você consegue sim cadastrar no Globos, tá? É exatamente isso. O banco te passando a informação correta, qual a carteira, qual se utiliza o convênio, qual ou o cedente, ele te passar, por exemplo, ele não usa o convênio, mas ele usa o cedente. O cedente pode ser a sua agência e o número do seu contrato no banco. E tem banco que é agência e conta. E o número do contrato é o campo do convênio, tá? Mas aí, qualquer coisa, eu estou à disposição para te auxiliar nesta parte, tá? Você pode entrar em contato aí, você já pega essas informações com o banco, confirma, e eu te auxilio a fazer essa parte desse parâmetro aí para você não ter esse problema de efetuar essas alterações no arquivo depois que você gerou. Tá certo? Ok, Natália. Meu nome é Silas. Silas Grec. Imagina. Mais alguma dúvida? Ok, Douglas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá? Só entrar em contato aqui na BGM. Quem quiser, é só pedir para falar comigo. Meu nome é Silas Grec, ok? Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom dia. Abraço aí a todos e até a próxima.